saúde pública, nós temos que ver a prioridade de uma população. Não tenha dúvida que nós temos o órgão da vigilância sanitária, que nós respeitamos muito bem, e é necessário em nossa sociedade a vigilância sanitária. Como na Constituição já prevê, o órgão da sua responsabilidade, da sua fiscalização e a proteção do cidadão. E ela vem fazendo isso muito bem. Por outro lado, nós também temos entidades médicas, onde nós temos grandes professores, pesquisadores, responsáveis daquilo que prescreve ao cidadão que necessita dos produtos, medicamentos. Todos os medicamentos têm seus prós, têm contra. Em termos de saúde pública, eu dizendo aqui em relação à vigilância sanitária, vocês sabem que numa situação de caos, numa situação de perigo, em que a população fica exposta, nós não podemos aplicar as legislações de códigos em termos de local para se fazer o atendimento, em local para se fazer a vacinação, em local em que você possa dar pelo menos uma assistência de imediato para que isso não se torne um caos. Então, muitas vezes regras caem. Por quê? Por necessidade ao atendimento ao paciente, atendimento ao cidadão, atendimento ao ser humano. E nós derrubamos essas regras, por quê? É necessário para aquele momento. Como diz uma profissional que esteve aqui agora, falando em relação ao aumento de medicamentos, o Dr. Valmir já explicou, aumento do consumo de alimentos, nós estamos no momento em que o governo federal está estimulando e faz muito bem no sentido de que o cidadão possa comer melhor, possa ter melhor acesso às alimentações. Isso é muito louvável. É obrigação, sim, nossa, de dar atendimento a quem não pode comer. Mas isso também está causando essa morbidade toda em relação ao ganho de peso, senhores. Nós precisamos analisar isso num contexto de saúde pública. Se eu estou estimulando ao meu povo comer mais, para ganhar mais peso, não tenha dúvida que eu também tenho que ter mais cuidado com a consequência desse estímulo que eu estou fazendo ao meu cidadão. Então, veja bem, o parâmetro eu estou dando, mas de repente eu vou ter que tirar alguma coisa que eu estou provocando de dano. É isso que eu acho que nós temos que ponderar. Porque no momento em que a saúde pública está sendo quase ameaçada por atitudes louváveis de um centro de vigilância, nós entendemos, mas por outro lado nós pedimos também que esse centro de vigilância entenda também aqueles profissionais que atendem essa população necessitada de um pare, de um brecar, porque senão ele vai adoecer com certeza em menos de uma década. E década em relação à medicina, gente, é uma coisa muito grave. Vocês sabem disso, nós todos somos profissionais de saúde. Então, como o Dr. Valmir diz, se aumentou o consumo dessas substâncias, não tenha dúvida. No momento, eu vou fazer um parâmetro para vocês, no momento que o Olistat também perder a sua patente, que hoje custa quase R$300, vocês vão ver, o pessoal da farmacovigilância, vocês vão ver o aumento do consumo do Olistat de uma forma disparada, como aconteceu com os catecolaminérgicos, como os serotoninérgicos. Então, isso está dentro de uma lógica explicada. Então, nós estamos defendendo, de um lado, os professores, do outro lado estão os senhores toxicologistas, os senhores que pertencem a unidades de saúde pública. Nós estamos discutindo assim exaustivamente, cada um mostrando o seu lado. E com toda a razão, com todo o aparato documental, mas tem também o outro lado do equilíbrio. Então nós pedimos, em termos de Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional, que haja um bom consenso e não de uma forma radical, que talvez possa ocorrer decorrente dessa nossa reunião no dia de hoje. Faltaram-se três coisas, três responsabilidades, de dois órgãos e de uma outra parte, que eu digo o seguinte: talvez possamos melhorar mais a fiscalização para os profissionais médicos, talvez também mais fiscalização pela parte da Anvisa, em relação ao que está acontecendo em todo o contexto, aos farmacêuticos que dispensam também, ou dispensavam de uma forma um pouco mais solta, e aquele cidadão que compra de forma errônea, esse também tem que responder juridicamente. Por que só o médico, por que só o farmacêutico vai responder? Mas e aquele cidadão que já sabe que está comprando de forma errônea
e que está aumentando essa quantidade de problemas que estão trazendo nessa discussão no dia de hoje. Então, existem 3 errados, sim. Aquele que prescreve errado, aquele que vende errado e aquele que procura errado. Então, a Anvisa, recentemente, colocou o receituário B2. Eu pergunto a vocês, diminuiu ou não diminuiu? Não, sim. É por isso que eu estou colocando. Não, diminuiu muito. Quem trabalha na farmácia sabe disso. Então, atingiu o objetivo inicial do órgão regulador? Atingiu. Gente, então foi uma norma tomada, dirigida, com objetivos? Foi. Conseguiu-se parte desse objetivo. Então, eu estou deixando uma sugestão aqui a vocês hoje à tarde, porque antes de tomar talvez uma atitude radical, prejudicando aquele que é o final, que é o paciente, que com certeza vai ter problemas em breve, e hoje, em que o momento que o governo promove uma forma mais racional de gastos em relação à saúde, no sentido de promover mais a saúde pública, a prevenção de doenças crônicas, no momento que eu deixo solta essa população de obesos, que vocês viram cientificamente quantas doenças ele traz atrás dessa doença chamada obesidade, o que acontece? Você vai provocar mais gastos, provocando mais gastos, a saúde vai requerer mais dinheiro. E se vai requerer mais dinheiro, eu vou tirar da segurança, vou tirar do ensino, vou tirar do meio ambiente, para desviar alguma coisa que, em termos de saúde pública, que é mais urgente, eu poderia ter dado um break. Então, é uma ponderação que eu peço a todos. Muito obrigado. Iniciamos agora, então, as considerações dos expositores e debatedores, iniciando pela senhora Mariana Gardim e a senhora Laís França, técnicas da Anvisa. Bom, vou ser breve, vou só reforçar o que foi falado pelo professor Anthony, né? Que a postura da agência pode ser modificada, sim, a qualquer tempo, mediante as alterações de riscos sanitários, a fim de promover e proteger a saúde da população, oferecer mercadorias, medicamentos com padrões de segurança e eficácia, nem que para isso sejam necessárias medidas sanitárias que podem variar desde alterações da sua bula até a retirada de produtos do mercado. Obrigada. Convidamos agora o Dr. Henrique Suplicy, da SBEM. Acho que estamos todos cansados, né? Eu vejo esse painel chegar ao final e a impressão que eu tenho é que nós estamos com a lição vencida, né? Nos deram algumas questões para serem respondidas. A SBEM e a BESO responderam essas questões sob o nosso ponto de vista e nós estamos satisfeitos com o tipo de resposta que nós demos. Então, no nosso ponto de vista, existe ainda espaço tanto para a sibutramina quanto para os catecolaminérgicos no tratamento dos obesos, desde que seja respeitado a contraindicação e a indicação correta da medicação. Eu volto a repetir, desde que em mãos, desde que por pessoas que realmente conheçam a obesidade, conheçam os efeitos dos medicamentos. Então, continuamos com a mesma posição que nós tínhamos pela manhã, da mesma forma que nós achamos que o estudo Scout não pode ser extrapolado para o restante da população que possa ser beneficiado do uso da sibutramina, né? Eu agradeço a oportunidade de podermos discutir esse assunto de forma ampla. Obrigada. Convidamos agora o Dr. Vanderlei, da AMB. Bom, então, Dr. Álvaro Atalá. Bom,
as evidências que a gente encontrou, nós mostramos, mas eu gostaria de reafirmar que a melhor maneira de respeitar o paciente, ser humano, é ter certeza que nós estamos fazendo mais benefício do que malefício a ele. Quer dizer, nos iludirmos que estamos fazendo alguma coisa positiva sem ter certeza, é uma espécie de experiência anima nobile. E eu vou aproveitar esse gancho para dizer o seguinte: nós fazemos experiência anima nobile todo dia. Todo médico não prescreve, né? Está testando se o medicamento, a gente não pode garantir que aquilo não é uma ciência de probabilidades. A gente sempre tenta, humildemente, aumentar a probabilidade de acertar e reduzir as chances de errar, de ter efeito adverso, de não funcionar, e aí a experiência é muito importante. Então eu acho que a gente deveria ter estudos de fase, além de 2, 3 e 4, né, ter estudos de fase 3,5. Quer dizer, depois de aprovada uma droga, tivesse grandes coortes, né, de pelo menos 100 mil pacientes. Veja, todos esses casos seriam resolvidos assim. 100 mil pacientes sendo seguidos, tá certo? E comparado com o grupo controle, né, ao longo de 2 ou 3 anos, para depois você ter a segurança de que aquilo, se os efeitos adversos ou insegurança houver, se ela é palatável ou não diante do risco da doença, né? Minha preocupação no dia a dia é sempre saber se o que eu estou fazendo reduz o risco do paciente ou não aumenta o risco do paciente. Queria lembrar também que a história, eu respeito todas as experiências, eu tenho grandes experiências em algumas áreas, que a experiência às vezes não é só suficiente. Por exemplo, o uso de reposição hormonal na mulher, que foi prescrito a milhões de mulheres e custou ao Brasil quase 2 bilhões de dólares por ano, não é? Foi baseado numa experiência fabulosa, estudos observacionais super animadores, promissores. A hora que se fez o ensaio clínico, se viu que aquilo aumentava 30 desfechos, como a gente viu aqui hoje, de AVC, infarto, tromboembolismo, não é? Câncer de mama invasivo, 30 por 10 mil. Em cada 10 mil aumentava 30. Será que isso é relevante em relação ao placebo? 30 em 10 mil parece nada, não é? Pois bem, mas tinha 10 milhões de mulheres tomando a droga nos Estados Unidos. Então, 1000 vezes 30 dá 30 mil AVCs, infartos, tromboembolismo por ano. Isso é brutal. Não precisou ter nenhuma regulação para essa prescrição da reposição hormonal começar a cair decididamente. Então, eu entendo que o que falta mesmo é ter boas evidências, fazer estudos comparativos de qualidade, fazer revisões sistemáticas sempre que possível e criar alguma coisa parecida com isso, de você ter grandes coortes logo após a liberação da droga, para, se tiver algum efeito adverso, se detectar rapidamente. Essa história de acreditar que eu sei o que eu estou fazendo com o meu doente, porque está dentro da fisiopatologia, aliás, a fisiopatologia cria a pergunta, né? Feita a pergunta, qual é o problema, qual é a intervenção que parece que funciona pela fisiopatologia e qual é o desfecho, aí eu faço o ensaio clínico, aí eu faço o mega trial, aí eu faço a revisão sistemática. Se provar que tem efetividade, eficiência e segurança, vai para a prática. É relativamente simples. Agora, essa história dos anfetamínicos estão aí já há 80 anos. Meu Deus do céu, o melhor ensaio clínico que você se encontra tem 69 casos. Seu, querido. Então, tem 69 casos depois de 80 anos. Então, a academia está devendo muito, os cientistas estão devendo muito à sociedade. Eu acho que a melhor forma de respeitar o indivíduo, ser humano, é fazer uma medicina de qualidade, com evidências científicas de boa qualidade quanto à efetividade e à segurança. Muito obrigado. Tem a palavra agora a doutora Cíntia Cercato. Professor, é uma honra saber que o meu trabalho é o trabalho de maior qualidade no mundo, tá? Sobre as drogas catecolaminérgicas. E eu quero contar um pouco a história desse trabalho, tá? Para vocês. Eu sou, como eu falei, eu sou médica do grupo de obesidade há 10 anos e há 7 anos eu coordeno
grupo de tratamento clínico. A experiência clínica